paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeiro livro de Samuel, capítulos 6 e 7. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Por mais leigo que a pessoa seja, ela sabe um pouco de Deus, ela sabe os desígnios de Deus. E só não obedece quem não quer. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra. Por que, pois, endureceríeis o coração como os egípcios e Faraó endurecer o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro. Seus bezerros levá-los-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até ao território de Bet-Semes. Ou seja, um irracional tem mais inteligência do que muita gente por aí, viu? Andavam os de Bet-Semes fazendo a saga do trigo no vale, e, levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens,
Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. O que tinha dentro da arca? Um pote com o maná que eles comeram no deserto, a vara de Arão e as tábuas da lei. Nada mais além disso, só que não podia olhar dentro. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e serve a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: consagrai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Consagraram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Samuel foi o último juiz em Israel. Ele colocou os filhos por juiz também, mas igual Samuel, não houve mais nenhum. Capítulo 8. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram:
Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Então, eles olharam por cima do muro ali, viram que as nações tinham um rei, queremos fazer a mesma coisa. Eu não posso citar, mas eu posso colocar um brasileiro lá? Não posso, não é minha determinação. Ah, mas colocaram lá, como é que eu vou fazer? É um bando de invejoso. Colocaram uma mulher ali. Por causa da inveja, vamos colocar uma mulher também. Aparência. Não tem miolo, não tem cérebro. Não tem direção de Deus. E aí perece. E acha que está no direito, acha que está certo. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Aí as pessoas falam, a voz do povo é a voz de Deus. Não. Deus às vezes permite certas coisas para mostrar para nós que estamos errados. Vocês me rejeitam. Não é assim que eu quero. O bom para vocês é assim, só que vocês não querem o bom, vocês só querem o mal. O povo é propício ao mal. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz do Senhor e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. É triste, né? É triste. Se coloque no lugar de Deus. Deus faz para você do bom e do melhor. Aí você fala: está estragado, não quero isso. Eu quero o que vem de outro. Só que o outro não é perfeito como Deus é. É triste. Capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: Toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Moço aqui é empregado, viu? É servo.
não é companheiro não, tá? Não vai confundindo as coisas. Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: Vem e voltemos. Não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: Nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem, anda, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhe perguntaram: Está aqui o vidente? Elas responderam: Está. Eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo oferece hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá enquanto ele não chegar, porque ele tem de abençoar o sacrifício, e só depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade. Ao entrarem, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. Porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram, e para quem está reservado tudo que é precioso em Israel. Não é para ti e para toda a casa de teu pai? 3 dias, mais uma referência a Jesus. 3 dias que as jumentas, onde estavam as jumentas? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Tomou, pois, o cozinheiro a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Disse Samuel: Eis que isto é o que foi reservado. Toma e come, pois se guardou para ti por esta ocasião, ao dizer eu: Convidei o povo. Assim comeu Saul com Samuel naquele dia. Então a primeira coisa que Saul foi honrado, ele
foi colocado num lugar de honra. O que ele fez? Jogou essa honra fora. E foi dado o quê? A coxa para ele. Onde Jacó foi ferido? Na coxa. Tendo descido do alto para a cidade, falou Samuel com Saul sobre o eirado. Levantaram-se de madrugada, e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, eu irei contigo para te encaminhar. Levantou-se Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Desciam eles para a extremidade da cidade, quando Samuel disse a Saul: Disse ao moço que passe adiante de nós. E tu, tendo ele passado, espera, que te farei saber a palavra de Deus. Capítulo 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Beijo na testa, sinal de respeito, beijo no rosto, sinal de carinho. Não confunde. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste procurar. E eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães que receberás da sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: Está também Saul entre os profetas? Pai, uma espécie de líder. E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço: Onde fostes? Respondeu ele: A buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Conta-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio: Informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Convocou Samuel o povo ao Senhor em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós rejeitastes hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe disseste: Não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos grupos de milhares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre,
e dela foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo de ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. São os invejosos. Quando Deus escolhe uma pessoa, por que ele e não eu? Pura inveja. E aí, o que sai da boca é o que está cheio o coração. Inveja.